Olha o quinto sinal, marcando 8 em ponto da manhã. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente desta quinta-feira. Hoje conosco aqui na abertura do Jornal Gente, Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes, para falarmos sobre a mudança no Ministério do Meio Ambiente. Bom dia, Schiller, seja bem-vindo, hein? Tudo bem, Thaís? Prazer. O Cláudio não está com a gente, né? Então, bom dia ao Pedro também e aos ouvintes. Isso aí, bem, o nosso ouvinte já acompanhou conosco ontem que Ricardo Salles não é mais ministro do Meio Ambiente. Quem entra agora é Joaquim Álvaro Pereira Leite, que é funcionário também do Ministério, foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira por mais de 20 anos, passou por várias empresas na iniciativa privada até chegar ao Ministério, foi diretor de operacional e coordenador de auditoria da MRPL Consultoria, diretor-geral da empresa do ramo farmoquímico Neobrax, consultor administrativo do Suplicy Cafés, diretor da Lote Incorporações, proprietário também da Fazenda Alvorada, onde produzia café. Esse é um breve perfil do novo ministro, mas acho que antes, Pedro e Schiller, a gente precisa falar sobre os motivos que levaram à queda de Ricardo Salles. Porque se ele estava já desgastado no cargo e cada dia mais com o andamento da investigação da Polícia Federal, com as decisões do Supremo Tribunal Federal, com o envio do celular dele para os Estados Unidos para que a senha seja quebrada e haja acesso às informações que estão lá, é claro que havia um processo de desgaste em curso do ministro que é investigado por suspeita de participação na facilitação de contrabando de madeira brasileira para o exterior. Ao mesmo tempo, o presidente Jair Bolsonaro, durante todo esse processo, e várias vezes, essa semana também, veio a público defender publicamente o ministro, ou seja, o desgaste que Salles tinha do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da investigação policial, não se refletia junto ao chefe dele, que é quem toma as decisões de quem fica e quem sai. O que aconteceu de diferente que tenha levado ou Ricardo Salles a sair, ou aquele comum acordo que normalmente acontece nesses cargos mais altos? Qual foi o estopim? Como é que você vê isso, hein, Schiller? Olha, Thaís, para mim a demissão do ministro Ricardo Salles, primeiro, ela já vinha sendo combinada ou acordada, conversada com o presidente Bolsonaro, fica claro isso. Aquele discurso do presidente Bolsonaro fazendo aquele elogio ainda essa semana era uma espécie de despedida, foi uma espécie de homenagem que ele faz. Inclusive ele menciona, interessante isso, na fala do presidente, ele menciona os processos, olha, vai ficar com uma penca de processo. Então, o que demonstra claramente que essa conversa entre os dois já existia, não é? É interessante até o gesto do presidente, ele diz, olha, quero elogiar o Ricardo Salles, e aí ele pensa uns 2 ou 3 segundinhos e diz, eu sei que é difícil, e eu sei que a gente sai desse ministério com uma penca de processo, né? Assim, então, vamos lembrar, existem envolvimentos familiares aí, porque o Ricardo Salles ele tem um escritório junto com a mãe, né? Inclusive houve quebra de sigilo também da sua mãe, quer dizer, então há uma investigação que abrange a família. Essa suspeita do COAF de enriquecimento, não de enriquecimento, de movimentação atípica de recursos no escritório de advocacia da família, né? Isso incomodou muito o Ricardo Salles, né? E aqui eu tenho muito cuidado com essas coisas, quer dizer, não há nenhuma investigação no sentido de que há uma suspeita de corrupção, algo deste tipo envolvendo o escritório familiar, apenas uma identificação de movimentação atípica, que é uma frase muito genérica, mas ela abala, né? Quer dizer, ela mexe com as pessoas nesse mundo da mídia, nesse mundo das redes sociais, quer dizer, qualquer ilação, qualquer suspeita, qualquer investigação já tem o poder de destruir uma reputação. O Ricardo Salles, ele é um jovem, ele não é um político de carreira, em que pese ele foi candidato pelo Partido Novo a deputado, não se elegeu. Quer dizer, é diferente de você ter um deputado com uma longa carreira, que tem a pretensão eleitoral agora na próxima eleição, então fica no ministério. Por exemplo, vamos pensar o caso do Onyx Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni passou por muitos desgastes, obviamente diferentes desse, é candidato possivelmente ao governo do Rio Grande do Sul, então ele ficou no governo, ele fez tudo para ficar no governo, ele enfrenta todo o desgaste que existe, não é? Agora, não é o caso do Ricardo Salles, ele tem outra perspectiva de carreira,
Então, quer dizer, quando você tem esses dois processos, vamos lá, o celular do Ricardo Salles foi enviado aos Estados Unidos por uma quebra da senha, para que a Polícia Federal tenha acesso a tudo que está ali dentro. Então vai vir, imagina o seguinte, imagina nos próximos dias, ou nas próximas semanas, a divulgação, e vai vazar ou não vai vazar, não estou dizendo que necessariamente vá vazar, mas quanta coisa já vazou. Então, mensagens pessoais, isso tudo vai para a mídia, isso tudo acaba virando um deboche público, uma investigação que vai ser longa. A visão, em última instância, do Ricardo Salles é o seguinte: o ministério dele acabou, as condições dele de conduzir o ministério terminaram. Uma última referência, quando ele faz o discurso dele ontem no anúncio lá no Palácio do Planalto, o que ele diz? Olha, tem muito assunto importante nos próximos meses, nesse ano ainda, no ano que vem, há toda a discussão global sobre mudança climática, etc. E eu não tenho, precisa de mais coesão, o país precisa de um outro patamar. Ele foi muito humilde até naquela saída. Ele disse: olha, não é mais para mim, eu não tenho mais condições de produzir essa unidade que o país precisa para enfrentar toda essa temática ambiental, conversão energética, emissão de gás, enfim, a agenda global mudou. Tá? E também dá para dizer o seguinte, né? O Ricardo Salles era muito o ministro da era Trump, no sentido, quer dizer, essa agenda de reconversão da matriz energética, energias renováveis, mudança climática, quer dizer, não é a agenda do Ricardo Salles, nunca foi. Tá? Então, acho que era previsível, se conversava sobre isso há um bom tempo já em Brasília. Sempre fica aquela dúvida do momento, né? Por que ontem? A oposição já veiculou muito essa ideia, foi uma estratégia para abafar o caso da Covaxin. Acho isso um exercício enorme de criatividade, né? Mas é natural que a oposição faça isso, né? O fato é que era a carta marcada já para a saída do Ricardo Salles do governo. É isso aí, né, Fernando Schiller? Claro que não tinha mais condição política, não tinha mais condição jurídica, né, da permanência do Ricardo Salles. A gente já vinha trazendo esse tipo de informação aqui desde que houve aquela operação grande focando busca e apreensão em bens do ministro Ricardo Salles. E é isso que você disse. A partir de agora nós vamos ter a investigação, vamos saber exatamente o que se tinha dentro desses aparelhos todos que foram recolhidos e qual é a participação, se há alguma participação do ministro nessas questões e nessas denúncias todas. É claro que, do ponto de vista político, ficou insustentável a sua permanência lá. E o presidente da República reconheceu isso, apesar de elogiar o Ricardo Salles até na saída, até o último gole. O Bolsonaro tem essa característica, né, Schiller? De tentar segurar até o último momento. Ele, no primeiro dia depois da investigação, o normal já seria combinar ali um afastamento, até que a investigação, pelo menos, possa dar algum norte, né, do que se tem ali efetivamente para ser apurado. Mas o Bolsonaro tem essa característica, né? Ele gosta de ser fiel às suas convicções e também prestar algum tipo aí de confronto a esse pensamento geral e a esse exemplo geral que normalmente acontece quando há um ministro investigado. Mas a situação ficou insustentável, o próprio Ricardo Salles reconheceu isso e viu que não adiantaria. Mas em relação à política ambiental do governo brasileiro, né? Há alguma expectativa de mudança na tua análise? A política continua a mesma, só troca o jogador, Schiller? Olha, Pedro, só me permite, na tua observação anterior, fazer uma pequena observação concordando contigo, né? Inclusive, quer dizer, qual é o efeito jurídico que isso tem imediatamente? Ontem me chamou a atenção que poucas horas depois da demissão, a defesa do Ricardo Salles encaminhou para o Supremo, não é de se estranhar, mas a rapidez é interessante, quer dizer, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal toda a documentação, né, solicitando que o processo agora vá para a primeira instância, então vai sair do Supremo Tribunal Federal. E ao sair do Supremo Tribunal Federal, porque não tem mais o foro por prerrogativa de função, né, primeiro é outra velocidade, né? Bom, o processo vai ser retomado de outra maneira, né? Perde muito do interesse político, enfim, né? Quer dizer, eu acho que isso pesou também, ou seja, a saída do Supremo. Hoje, obviamente, existe uma relação tensa entre Supremo Tribunal Federal, governo Bolsonaro, especialmente o ministro Alexandre de Moraes,
que conduzia o principal, que autorizou aquelas diligências, a busca e apreensão, enfim, que conduz um processo e é muito agressivo, muito rápido, quer dizer, então acho que isso incomodou muito o Ricardo Salles, ou seja, ele acabou virando uma espécie de foco de uma tensão entre o Supremo e o governo federal. Então sair disso, ir para a primeira instância, fazer a sua defesa, vai se arrastar por muito tempo aí, vai sair um pouquinho dos holofotes, acho que também foi uma das razões, né? Sobre a política ambiental, não tenha nenhuma dúvida. Na minha visão, é algo muito próximo que aconteceu com educação. Vamos lá, saiu o ministro Weintraub, que era um ministro que tinha esse perfil combativo, mais ideológico, mais conservador, etc. Vem um ministro do qual não se escuta falar. Um ministro, eu chamo assim, um ministro quase nada, né? Não tem nem política educacional no país, quer dizer, não tem discussão, não tem polêmica, mas não tem desgaste para o governo. Saiu o ministro Ernesto Araújo, mesma coisa, um ministro combativo, conservador, ideológico. Entrou um ministro, um novo chanceler, do qual praticamente não se escuta falar. Aliás, se tem boas referências, um ministro que tem um perfil mais técnico, né? E que vem mudando o modus vivendi, digamos assim, da gestão da chancelaria brasileira, né? Com o Ricardo Salles, a própria indicação agora de Joaquim Pereira, né? A Thaís deu aqui a referência, o Joaquim Pereira é um nome muito discreto, ligado ao agronegócio, Sociedade Rural Brasileira, não é? Sempre trabalhou no setor privado, ocupou algumas funções públicas recentemente, não é? Era secretário da Amazônia, mas na verdade eu inclusive não dou como uma certeza, a gente vai acompanhar isso aqui, que o Joaquim Pereira vai permanecer no Ministério. Obviamente vai haver pressões do Centrão, vai haver pressões da base no Congresso, não tem nenhuma dúvida que no próprio quarto andar ali do Palácio do Planalto, muita gente acha que um ministério com esta importância, com esta visibilidade, com essa agenda internacional enorme, demandava um nome com maior peso, não é? Ou um nome político, maior experiência, não é? Porque é um ativo político extraordinário. É um ativo político. Então é compreensível que o governo, no primeiro momento, até para deixar esfriar um pouquinho a fervura, pensar um pouco melhor, abrir um pouco uma negociação, coloque lá um nome de dentro do Ministério, ou seja, promova um secretário do Ministério, né? Mas eu não acho que dá para a gente dar de barato que o Joaquim Pereira vai ficar à frente do Ministério, né? Então eu acho que tem esse significado. Então, outra lenda que eu vi ontem é que, bom, não vai mudar nada. É interessante como os chamados especialistas, deixa eu fazer uma brincadeira aqui, às vezes precipitam um pouco, né? Não vai mudar nada porque tem o Bolsonaro. Bom, quem é da oposição diz isso, quem é do governo diz também não vai mudar nada porque a política é boa, né? A gente tenta fazer a análise aqui um pouquinho mais fria, né? É óbvio que vai mudar, né? O governo Bolsonaro está se preparando para as eleições. O grande fato que está na cabeça do presidente é aquela pesquisa que saiu ontem, pesquisa Data Poder, nosso parceiro aqui. O presidente tem 50% de avaliação ruim e péssima e 28% de bom e ótimo. Então, quer dizer, todas as simulações de segundo turno dão uma vantagem expressiva ao Lula nas sondagens para o ano que vem. Não é? Então tem CPI da Covid, quer dizer, o governo não pode mais ter desgaste, o governo não quer marola, o governo nesse momento ele quer políticos que agreguem para a base do Congresso, não é? Tem votações importantes pela frente, que agreguem na opinião pública, que não gerem manchetes negativas e que já prepare o clima para as eleições. Inclusive, ajudem na montagem partidária, porque agora o presidente precisa de uma coalizão partidária que sustente sua candidatura no ano que vem. Então, haver uma penca, não é? Além de uma penca de processo, brincar um pouquinho, tem uma penca de motivos para essa mudança e vai mudar a política ambiental. Ela vai passar a ser mais cordata, mais alinhada com esses temas globais aí que eu mencionei, não é? Vai parar de dar manchete negativa para o governo. Você vai, quer dizer, é óbvio, senão não faria nenhum sentido a essa altura do campeonato, a véspera praticamente aí do ano eleitoral, a mudança do Ministério. E aí podem ter sido juntadas ali duas vontades, não é, Schiller? A vontade, talvez, da defesa de Ricardo Salles, de fazer com que o processo saísse do Supremo, porque a coisa estava correndo bem rápido no Supremo Tribunal Federal. E às vezes a gente passa aqui para o nosso ouvinte a falsa impressão de que o tal do foro privilegiado ajuda aquele que é investigado, aquele que é réu. E nem sempre isso acontece, porque dependendo da velocidade, dependendo do caso, o Supremo é a última instância. Então, se você tem um processo correndo no fluxo natural da justiça,
você tem a chance de ganhar tempo. Depende da estratégia de cada defesa, cada caso é um caso. Isso pode ter acontecido nesse caso do agora ex-ministro Ricardo Salles. Mas aí, quando você fala de outros ministros que saíram, não é, Sheila? Quando a gente olha, aqueles que eram os mais ideológicos, e eu vou usar aspas aí no ideológicos, porque eu acho que essa não é uma denominação que caiba a todos eles. Para Ricardo Salles, tenho certeza que não. Ele não era um ministro ideológico, não fazia parte ali daquele núcleo mais bolsonarista raiz em termos ideológicos, mas era uma pessoa muito próxima do presidente e que gerava também desgaste em certa maneira para o governo. Então, Abraham Weintraub saiu e entrou um ministro mais moderado na educação. O novo, pelo menos, não fica publicando vídeo dançando na chuva, xingando China na internet, esse tipo de coisa. Ernesto Araújo, que também ficou ali já na hora extra. E quando saiu, foi substituído por um ministro com um perfil absolutamente discreto, aliás, sobre o qual ninguém ouve nem falar. Eduardo Pazuello, que acho que não era ministro ideológico, mas era uma pessoa de confiança do presidente da República, saiu e entrou Queiroga, que até agora, e não me parece que seja o perfil dele, não abraçou o presidente e falou, ele manda, eu obedeço. Não é isso. Uma pessoa também mais discreta. E agora, nessa substituição de Ricardo Salles, entrando alguém que tem, é claro, identificação com o pensamento geral do presidente Jair Bolsonaro, mas que tem menos capacidade nesse momento de gerar algum tipo de problema. Ano que vem tem eleição, né, Schiller? E o governo precisa também comunicar isso ao setor produtivo, que tem gente dentro do governo e nos ministérios chaves que é alinhada, mas que também não é completamente maluca, né, Schiller? Olha, concordo inteiramente. Aí tem duas questões. Vamos mencionar o Carlos França, né, o ministro das Relações Exteriores, o Milton Ribeiro, ministro da Educação, e o ministro Marcelo Queiroga, da Saúde. Eles têm exatamente esse, eu vou chamar assim, perfil Bolsonaro ponto 2. Bolsonaro ponto 2, que é o seguinte, quer dizer, são ministros da segunda metade do governo, ministros já onde o governo negociou, são ministros alinhados com essa ideia de formar maioria no Congresso, não é? Nessa ideia de um governo que recua mais, que negocia mais, que é mais, vamos usar uma expressão aqui, mais civilizado, menos conflituoso e menos, eu até uso essa expressão, acho que menos ideológico, no sentido de ter uma retórica de combate político, não é? Aí, o ministro Ricardo Salles, vamos lembrar, ele antes de ir para o governo, ele foi muito ligado aqui ao governador Geraldo Alckmin, ele ocupou várias posições aqui, foi secretário do Meio Ambiente do governo do estado de São Paulo, mas ele tinha um movimento, ele era o líder do movimento chamado Endireita Brasil, que era um movimento ideológico, um movimento de marca política muito forte, quer dizer, então aqui não estou criticando nem elogiando, estou dizendo que isso é uma marca do Ricardo Salles, né? Ele sempre foi um jovem ideológico, um jovem intelectual, combativo, quer dizer, dos mais combativos, né, aí nessa chamada nova direita brasileira, né? Então, o Ricardo Salles, ele em que pese não fez parte da história do bolsonarismo, porque ele era muito mais ligado à história do PSDB aqui de São Paulo, né? Mas ele se entendeu muito bem com o presidente Bolsonaro, aí, fazendo essa referência com o Pedro, essa observação que o Pedro fez. O presidente Bolsonaro, ele a gente chama de um político idiosincrático, quer dizer, ele é um político diferente, por exemplo, do Michel Temer, né? Eu sempre comparo muito essas duas personalidades políticas. Michel Temer é um político formal, velha guarda, quer dizer, é muito impessoal, inclusive nas relações que estabelece com a própria equipe. Eu conheci muita gente que trabalhou na equipe, ministros, enfim, que me contavam isso, quer dizer, a relação com o presidente Temer era sempre uma relação muito formal, muito litúrgica, né? A relação com o presidente Bolsonaro, ou ela funciona, ou você cria laços realmente quase afetivos com o presidente, ou não funciona, né? Então, e o presidente Bolsonaro ele tem essa característica. Por que demitiu o general Fernando Azevedo, lá da Defesa? Por que demitiu o mesmo ministro Santos Cruz? Quer dizer, o próprio mesmo ministro Sérgio Moro, quer dizer, num certo momento quebra a relação de empatia, quebra aquela relação de confiança, e aí sai porque não tem condição de continuar no governo, porque não tem essa impessoalidade no trato. Com o Ricardo Salles aconteceu algo curioso. Ele não era da história do bolsonarismo, mas caiu nas graças do presidente. Tiveram uma relação empática. Então, até o final, eles criaram uma amizade dentro do governo. Isso era claro nas relações. Ontem, claramente, o presidente Bolsonaro fez aquela anteontem, aquela meio despedida, né?
E mostrava uma certa tristeza até, porque eu tinha no Ricardo Salles um aliado muito duro, né? Mas as condições realmente terminaram aí para a sua permanência. Última referência, olha, aquela reunião ministerial fatídica que foi veiculada, de março, né, que foi veiculada para todo o Brasil, continua produzindo estragos. Ontem eu fui ler o despacho do ministro Alexandre de Moraes com o pedido da Polícia Federal para essa investigação, e ela abre a citação daquele trecho do ministro Ricardo Salles dizendo que vou passar boiada, vamos aproveitar que tem a pandemia, vamos passar boiada em medidas infralegais como portarias, ou seja, coisa que só depende da caneta. Ele diz assim, papel e caneta, ou seja, que não precisa passar pelo Congresso, que não dá. Quer dizer, e essa ilação, ela foi a origem daquele pedido e meio que deu uma fundamentação teórica para um pedido da Polícia Federal e autorização do ministro Alexandre de Moraes, né? O ministro Ricardo Salles sempre disse, olha, passar boiada foi uma linguagem de expressão, eu nunca quis fazer nada ao atropelo da lei, enfim. Bom, aí agora esse processo vai ser longo, né? E vamos lembrar outra coisa, né? Tem uma coisa chamada trânsito em julgado no Brasil agora, não tem mais prisão em segunda instância, então os processos são longos, né? O ministro Ricardo Salles certamente tem uma ótima defesa, e isso também deve ter pesado aí na sua saída. E esse caso específico dessa história da boiada, né, Schiller, é uma frase que, como você disse, está sendo muito explorada e vai ser ainda sempre que ouvirmos falar de Ricardo Salles, mas eu faço uma pontuação e uma indagação a respeito desse objetivo que se tinha, que é justamente, por exemplo, destravar questões burocráticas que incomodam e impedem que nós possamos avançar em alguns temas. E é alvo até de debates que nós temos aqui, não só nessa área do meio ambiente, mas em outros setores, né, públicos brasileiros. É um problema que nós temos, esse excesso de burocracia, né, e a lentidão para a tomada de decisões pelas exigências que muitas vezes poderiam ser dispensáveis. Um debate sério sobre isso, claro, um debate deveria ser uma prioridade do Congresso Nacional para justamente destravar alguns assuntos que ficam emperrados aí e muitas vezes, né, acabam gerando outros caminhos que não são os melhores caminhos para resolver os problemas, justamente pela questão da burocracia que é imposta pela nossa legislação. Você tem toda a razão, Pedro. E você vê qual é a diferença disso que você disse, que é um pensamento objetivo, centrado, olhando para frente, do que foi colocado pelo ministro Salles naquela reunião. É uma questão de linguagem. Por isso que, sem querer voltar para trás, mas já que a gente entrou nisso, não pode esse tipo de linguagem ser usada para tratar de assunto de Estado, porque dá margem a todo tipo de interpretação. E aí a gente fica aqui, como tantas vezes fizemos, Schiller, olha, na verdade, quando o presidente falou aquilo, daquele jeito meio tosco, ele queria dizer aquilo. Não, eu acho que era... Quantas vezes já fizemos aqui? A forma de comunicação, às vezes, é tão importante ou mais importante do que a essência daquilo que está sendo colocado e que quer ser feito também, não é? Olha, é o caso da mudança agora dos ministros. Saíram ministros falantes, que faziam, como a Thaís falou, dancinha com guarda-chuva na rede social, que provocava todo mundo. O ministro Ernesto Araújo, com seus discursos. A gente tem que ler várias vezes aqueles discursos do ministro Ernesto Araújo para entender o que ele está querendo dizer. Nós falando da grande guerra civilizacional, da grande questão ocidental, do globalismo, enfim, toda essa terminologia e uma linguagem, uma retórica de conflito muito, muito dura, não é? E entram ministros dos quais não se escuta falar, porque não saem da linha, porque não falam da boiada, porque não botam coisa na rede social, porque não batem boca com a oposição. Em que pese o ministro Queiroga, talvez seja até pelo fato de ser ministro da Saúde, e talvez seja o que mais se posiciona. Eu me lembro agora recentemente do tweet que ele fez contrastando lá com o João Dória na questão do prazo da vacina, enfim, mas é tudo feito numa outra linguagem, né? Olha, há muito tempo já, quer dizer, a gente vem diagnosticando isso no governo Bolsonaro. Quer dizer, é uma mudança de paradigma do governo. É um governo um pouco mais disciplinado, um governo um pouco mais comportado. O governo, ele entrou com muita autoconfiança e mimetizando o comportamento do próprio presidente Bolsonaro. Esse não muda, né? A gente viu essa grosseria aí da semana com a repórter,
quer dizer, declarações. Quer dizer, o presidente Bolsonaro, quer dizer, ele tem esse estilo, isso é a marca dele. Agora, a relação que as pessoas estabelecem de fidelidade é muito baseada nessa ideia de autenticidade, de alguém estar meio fora da curva, mas é uma relação pessoal com o presidente da República. Não é para todo governo reproduzir esse padrão, né? Então, acho que vai um pouco por aí, né? Eu acho que nós vamos ver muito isso, nós estamos entrando já no período pré-eleitoral aí, né? E essa vai ser a marca do governo Doravante. Última observação aqui sobre essa questão ambiental, olha, desde que eu me conheço por gente, fazendo análise política, Thaís e Pedro, e analisando o governo, sempre tem esse debate sobre a demora das licenças ambientais, não é? Os empecilhos de análise ambiental. Não é que a análise ambiental não é importante, os impactos, em tudo isso é um reconhecimento, há um consenso sobre isso hoje, né? A questão é quanto tempo leva. Agora mesmo, quando a gente votou a privatização, a capitalização da Eletrobras, havia itens lá que simplesmente autorizavam, né, a passagem de linhas de produção em reservas indígenas, né? Por quê? Dispensando pareceres do IBAMA, enfim, de outros órgãos do governo, porque são anos e anos de análises técnicas, de análises ambientais, as mais variadas. Então, o ministro Ricardo Salles, ele jogou o pêndulo muito para um lado. Ele tinha uma visão muito crítica em relação à demora dos órgãos ambientais, à burocracia, à papelada e assim por diante. Agora, né, na maneira de expressar, realmente perdeu um pouco o eixo aí, né? Então, acho que vai entrar um ministro muito mais discreto, a lá Milton Ribeiro, né? Agora na pasta do meio ambiente. Esse é o cientista político Fernando Schiller, colunista do Jornal da Bandeirantes. Gente, hoje falando aqui conosco sobre essa troca de comando no Ministério do Meio Ambiente. Schiller, grande abraço para você, boa quinta-feira. A gente volta a se falar na programação da Rádio Bandeirantes. Grande abraço, bom trabalho.